ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é este? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2026, pense grande. E pensar grande é pensar como Deus. Amém? Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Lindo, lindo. Maravilhoso. Um grande propósito. Nós estamos aqui para um grande propósito. Deus nos chamou e nós fomos gerados para um grande propósito. Ninguém foi gerado para viver uma vida sem sentido, vazia, sem impacto. Isso não é bíblico. Sobreviver não é bíblico. Mas ter o conhecimento da verdade do Senhor para a nossa vida e nos colocar lá, nos alinhando dia após dia, faz com que a nossa vida vá sofrendo um progresso surpreendente. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe dos meus olhos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Prestem atenção nestas escrituras. Ele começa dizendo, lavem-se. A única maneira de se lavar é pela palavra. Limpem-se pela palavra. Removam as suas más obras para longe dos meus olhos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Defendam o oprimido. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Que, na verdade, o Espírito Santo deixou para nós que, se nós quisermos uma religião, essa deve ser a nossa religião. De onde nós tiramos essa verdade, esse exemplo, e nos tornamos imitadores? Do Senhor, que andou por toda parte, cheio do Espírito Santo, só fazendo bem, curando os enfermos, cuidando das pessoas. Ele se levantava todos os dias e fazia o bem. Ele nos ensinou. Venham. Olha que chamado, preste atenção. Vamos refletir juntos. Vamos parar. Chega de correr para lá e para cá e tentar tantas coisas. Vamos refletir juntos. Diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Então, é maravilhoso que ele está dizendo, o problema não são os seus pecados. Tire até o foco deles, porque se você decidir se lavar, ser limpo pela palavra, tudo que está manchado vai ser branqueado, que está vermelho como escarlate, vai ficar branco, ó. Eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. E aí, ó, como ele conclui, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão dos melhores frutos desta terra. Gente, eu posso parar aqui. Se você estiver disposto a fazer o que eu estou te orientando, você vai simplesmente comer dos melhores frutos desta terra. Mas o segundo versículo, ó, o que vem depois, o próximo, diz, ó,
Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Porque o Senhor é quem fala. Ele está dizendo, olha, se você parar e refletir comigo, se alinhar comigo, rapaz, você vai comer dos melhores frutos. Não tem limite o que eu vou fazer na sua vida. Mas se você continuar resistindo e manter um padrão que tudo está mostrando que ele não funciona, você está resistindo à mudança. Na verdade, o versículo 20 está dizendo claramente para nós, mas se você resistir à mudança, você vai ser devorado. Devorado pela guerra, né? Pela espada. O que vem para... O que vai chegar, o que vai atuar no mundo, pode destruir o mundo, mas não vai destruir o justo. Se você simplesmente der ouvidos ao que eu estou dizendo. Porque a Bíblia, Jesus falou, ele disse, olha, se você construir no alicerce certo, não é que não virão tempestades, virão terremotos, tempestades, mas não vão derrubar sua casa. Sua vida não vai cair. Você não vai fracassar, muito pelo contrário. Esses ventos fortes vão provar que você está no alicerce certo e vai dar impulso para você crescer ainda mais. Mas se você tiver o alicerce errado, os ventos virão. Virão para quem tem um alicerce certo, para quem tem um alicerce errado. E o que vai acontecer? Você vai ver gente desabando. Por que você vê gente que outro dia parecia que tinha, assim, uma estrutura segura, mas quando veio um vento mais forte, desabou? Como que Deus testa as nossas construções? E Ele vai testá-las. Ele já avisou. Ele falou em Deuteronômio para o povo que continua servindo para nós. O salmista falou, ó, se não for o Senhor o construtor, vai ser em vão trabalhar na construção. Inclusive, vai ser em vão ter sentinela. Você pode ter guarda-costa, que vai dar errado. Ó, se o alicerce não for Cristo, não for a rocha, vai cair. Simplesmente vai cair. Então, vamos lá, vamos relembrar, porque ó, ele está chamando para refletir. Vamos, venham, vamos refletir juntos. De tempos em tempos, Deus vai fazer o quê? Ele vai abalar. Ele vai abalar para ver do que é feito seu casamento. E nos abalos da vida, os divórcios chegam. Ele vai abalar para ver se a sua família está na rocha. Se você realmente está fundamentando os seus filhos na rocha. Se o que você está passando para eles é o alicerce certo. Como que você vai saber que você está no lugar errado? Às vezes você pode estar sinceramente enganado. E está fundamentando os seus filhos num alicerce que não tem condições nenhuma de sustentá-los. Você está dando para eles aquilo que não vai sustentá-los. Você está se preocupando demais com coisas que não têm o poder de sustentá-los. O ministério passa por abalos de tempos em tempos. Para ver se o que nós temos construído é sólido. Nesses 30 anos, meu Deus, quantos terremotos e tempestades. Não chegamos aqui por outro motivo, senão por estarmos focados num alicerce que parece
Às vezes parece que leva até umas telhas, mas não derruba nada. Não derruba nada. Por quê? Porque o alicerce foi bem feito. Às vezes você tem que dar uma arrumada no telhado. Teve algum vazamentinho ali, mas o negócio está firme. O alicerce, as paredes, está tudo bem firme. Você sofre. Às vezes Deus vai mexer nas circunstâncias de uma maneira que é dolorosa para ver o que vai sair. Às vezes Ele diminui o seu exército exatamente para te levar a depender inteiramente dEle, porque às vezes você já não está mais dependendo dEle, mas do seu exército. E Ele disse isso, que Ele teve que reduzir o exército de Gideão, porque o povo estava numa autossuficiência, gemendo, mas tinha uma visão tão equivocada que o próprio Deus falou, tem que reduzir, porque esse povo parece inacreditável, mas esse povo ainda vai achar que foram eles que venceram a guerra. Foi a força deles, a habilidade deles, a espada. Deus nos conhece como ninguém. E é por isso que nós temos que nos jogar nos braços dele e permitir que ele trabalhe o que ele quer trabalhar. E muitas vezes ele vai chegar para nós, vai dizer, são palavras simples. Gente, vem cá, vamos refletir. Vamos sentar, vocês estão correndo muito, põe o celular do lado, senta aqui com o papai. Vamos refletir juntos. Essa roupa não está boa. Esse alicerce vai te derrubar. Esse padrão não vai funcionar. Eu estou mostrando, papai está mostrando para você. Toda vez que eu mando um vento mais forte, fica evidente que o alicerce não é esse. Ó, tá vendo? Eu estou tirando as coisas abaláveis. E às vezes nós estamos bravos, chateadinhos, por que Deus está mexendo, e fase, bela fase. Pior é se Ele nos deixasse num alicerce errado, com coisas abaláveis, e uma hora desabasse tudo. E a misericórdia dele é tão grande, que às vezes ele dá aquela boa balada para dizer, ó, não quero reproduzir esse tipo de liderança, não quero esse padrão aqui, entendeu? Entendeu, senhor? Entendi. Não quero. Ó, estou te mostrando, é hora de mudar. Isso aqui não funciona mais, isso aqui é obsoleto. Isso aqui não cabe mais aqui. Vamos parar. Às vezes nós nos agarramos tanto àquilo que nós temos. Eu acabei de dizer, mas eu tenho que continuar neste assunto. Que nós não deixamos Deus trazer o que Ele tem para nós agora. Porque nós tratamos aquilo que nós temos como segurança, e nós não entendemos que nada disso é segurança. Cristo é segurança. Deus é a nossa fonte, nossa segurança. Aliás, ele já falou, o salmista falou, nosso socorro bem presente na angústia. É o socorro, é o rochedo, é a torre forte, é o porto seguro. Estou usando expressões bíblicas. É o nosso lugar alto. É o Senhor. Às vezes ele vai ter que tirar tudo para que nós não tenhamos nenhuma alternativa. Que amor, meu Deus, que amor. Quando ele vem e tira tudo para já não ter alternativa, a não ser correr para aquilo que ele tem para nós. Porque nós nos agarramos tanto aos nossos projetos, às nossas vontades.
aquilo que nós chamamos de segurança, a nossa zoninha de conforto, que não significa que está bom, mas nós somos tão covardes às vezes. Nós, sim, nós. Porque a maioria age assim. Que nós morrimos de medo quando Deus está mexendo nas coisas. A gente cede tão facilmente, cedemos facilmente para a mentalidade que agora é o fim. Que nós vamos ser desamparados. E muito pelo contrário. Deus só está tirando o que não cabe na nova estação. Daqui a pouco, nossos casacos, o Mu vem me cobrando, como me deu, acho que faz uns 2 ou 3 anos que ele me deu esse presente de aniversário, e eu evito botar, acho que do Dia das Mães, eu evito colocar, porque eu chego aqui no altar, quando eu boto um casaco, eu sofro. Porque vem o fogo, queima, deixa. E aí começa a queimar. E o suor começa a descer da cabeça. E o negócio é quente. Mas eu estou já ofendendo. Você não vai usar, você não gostou, mãe? Não, meu filho. Deixa eu ver um dia que está muito frio. Esse dia parece que não sei que dia que chega. Aí eu falei, não, deixa eu mostrar para o menino que eu gostei, sim. Depois de 2 ou 3 anos. Daqui a pouco, a gente não quer saber mais de casaco. Eles ficam lá. A gente põe no saco, guarda lá para o próximo inverno. Nós queremos roupas leves. Gente, são exemplos simples, até bobinhos, tão óbvios, mas eu estou convencida que o óbvio não é tão óbvio. Eu estou vendo isso todo dia. O óbvio está na cara, que é óbvio, então está na cara. Mas a pessoa não vê. Ela não consegue discernir. Ela continua se movendo pelo medo, pela incredulidade. E o Senhor está chamando para a reflexão. Ele já começa a dizer, se lavem, se limpem, removam essas coisas, não adianta. Esse padrão aqui, nos negócios, na família, no ministério, na vida, não vai funcionar. O quê? O que não vai funcionar? Gente, a gente sabe que não vai funcionar. Aquilo que está desalinhado da verdade, a gente já sabe que não vai funcionar. Não vai. Mas muitas vezes nós queremos fazer funcionar. E Deus está dizendo, não, para. Vem cá, senta aqui, vamos refletir. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras. Para longe dos meus olhos. Parem de fazer o que é mal. O que é mal? Reclamar é mal. Ficar ofendido é mal. Brigar pelas mesmas coisas é mal. Aceitar uma divisão é mal. Vai travar tudo. Viver por sentimentos, alimentando emoções vazias, é mal. Ceder para as suas vontades é mal. O que é mal, nós não estamos vendo. E a gente fica tão preocupado, nós podemos ficar tão preocupados com aqueles pecados que parecem que, são mais estridentes, e Deus está dizendo, não preocupa com isso não, porque isso aí eu lavo. Se você voltar para mim, sua roupa pode estar vermelha, tá toda manchada, que ela vai ser purificada.
Você só tem que tomar a decisão de se aproximar de mim e dar ouvidos à minha voz. Ter fome por mim. Chegar mais perto. Dar crédito ao que eu estou falando. Soltar o que eu já falei para você soltar. Parar de repetir um padrão que nunca funcionou. Quantas vezes eu vi gente criticar a mãe, criticar o pai, e está igualzinho. Igual. Eu vi criticar o chefe, e está até pior do que aquele chefe. E eu vi gente criticar lideranças, criticar o pastor e depois fazer pior. Porque muitas vezes nós estamos tão focados no erro do outro, que nós não vemos que, na verdade, nós estamos reproduzindo aquilo que nós condenamos. E aí ele vem e diz, olha, se vocês estiverem dispostos, é uma disposição, uma entrega, é o foco na coisa certa, porque o que a gente foca, a gente já sabe que vai crescer. Se eu estou focada no problema, é ele que vai crescer. Se eu estou focada nas falhas dos outros, isso só vai expandir. Se eu estou sempre focada, pode ver, tem gente que está o tempo todo brigando pelas mesmas coisas. Está brigando pelas mesmas coisas. O assunto é o mesmo, é um disco furado. E o senhor está falando aqui de mudança, vamos mudar. Eu tenho um grande propósito com você. Não adianta você ficar aí olhando para o problema. Vamos lembrar da Débora. Quando ela viu o problema, todo mundo desistiu, baixaram as armas. Ela viu que o povo abriu as portas para o inimigo. Ela não ficou lá olhando, puxa, mas esse povo afrouxou. E agora? E eu? Mas eu? Ela se levantou. Ela simplesmente se levantou. Nossa, eu vejo gente que claramente Deus está empurrando para mais, uma pessoa está focada na coisa errada. Ela está sempre apresentando um problema que não é o problema. Deus está deixando claro, ó, o seu problema é passar por essa limpeza. Passou por isso aqui? Se você estiver disposto a obedecer o que eu estou falando, você vai comer dos melhores frutos. Mas se você resistir, você vai perecer. Porque não adianta eu apontar o problema. O que ia adiantar Débora apontar o problema? O problema estava lá, alguém tinha que se levantar. E ela simplesmente se levantou. E quando você se levanta, você assumiu responsabilidade. A minha vida é falar isso com as pessoas. Assuma a responsabilidade pelo que está diante de você. Se Deus colocou algo diante de você, é porque você pode. Ele está te dando graça. Esse versículo aqui, meu Deus, como ele é atual. Se correr com homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, niveladíssimo, o que fará nas matas junto ao Jordão? Gente, é óbvio. É óbvio ou não é? Mas é impressionante como as pessoas leem isso aqui e depois elas vêm e falam dos seus mega projetos, dos seus projetos, isso, aquilo. Só que aí vem, então, vamos lá, vamos ver se você está pronto para viver algo maior. O senhor vem e testa exatamente
na área que ele está atuando, o senhor testa. Uma mínima pressão deixa claro para ele que ele não está dando conta de lidar com homens. Como que ele vai para coisas maiores? Ele está escorregando feio em terreno plano. Como é que vai ser num terreno esburacado ou íngreme? Não vai ter fôlego. Ele diz que ele tem pensamentos altos, mas ele não vence coisas básicas. A pessoa não está vencendo o básico. Sabe o que está nos derrubando? Relacionamentos. É o que está impedindo sonhos de se realizarem. Queridos, eu sempre falo na minha casa. Gente, imagina Saul curado, Absalão curado. Nós vemos nesses homens um potencial frustrado. Um potencial frustrado. Quantas vezes, diante dos meus olhos, eu estou vendo pessoas que têm um potencial incrível, mas frustrado. Saul foi derrotado pelo quê? Porque ele não foi cheio do Espírito, porque o Espírito não o tomou? Não, ele foi cheio do Espírito e profetizou. Porque ele não tinha habilidades, ele não era bem treinado? Não, ele era bem treinado. Porque ele tinha alguma deficiência, Não, ele era o mais alto da nação, o mais bonito. Ele era bem treinado. Mas ele foi vencido pela ferida que nunca foi curada. Por emoções doentes que nunca foram tratadas. Ele foi vencido pela inveja, pela insegurança. O próprio Samuel disse, você se via, mesmo se vendo pequeno, Deus o levantou. Ele nunca cresceu aqui dentro. Tanto é que é próprio do escravo que vira rei. Ele agora, por não ter a mentalidade do espírito, a mentalidade de príncipe, a mentalidade de rei, ele tem poder, mas a mentalidade dele é de escravo. Que tenta segurar, que trabalha para si e não deixa ninguém crescer. Às vezes até ele diz que está impulsionando, que ele quer que as pessoas cresçam. Mas do jeito dele. Ou vai ser do jeito dele, isso não é liderança. E com isso ele impede de sair coisas novas. Ele impede o próprio crescimento do que está nas mãos dele. Saul tinha o maior guerreiro do lado dele, e ele tratou como inimigo. Por quê? Porque ele sobressaiu. Que é Davi. Davi nunca foi um inimigo imaginário. O que Davi fez contra Saul? O que Davi fez contra Saul? Ele não fez nada, ele só cresceu, ele só derrubou o Golias. Só derrubou o Golias. Aquilo foi assim, nunca foi digerido. Olha como as pessoas são confusas quando elas são doentes emocionalmente. É óbvio que ele queria que o Golias fosse derrotado.
Só que tem gente que ele é tão confuso, a pessoa é tão confusa que ela não sabe o que ela quer. Ao mesmo tempo que era preciso derrubar o Golias, agora, quando ele vê que as atenções se voltaram para Davi, ele não teve maturidade. Ele podia ter feito uso daquilo lá, tão bom uso, mas não fez. Ele agora transforma o seu maior guerreiro no seu maior inimigo. Gente, e Absalão, que a Bíblia diz que é a planta dos pés dele. Até os pés eram bonitos. Está na Bíblia. O cara era, assim, pelo jeito, a perfeição. Ele tinha uma inteligência. Você vê sobre Absalão, você vê que o cara tem uma inteligência. Mas ele canalizou ela só para o mal, porque ele estava ferido. A paternidade dele. Ele estava ferido com a paternidade, era uma ferida paterna. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés, na tradução que fala da planta dos pés, não havia nele nenhum defeito. É assim, aquela coisa incrível, mas um potencial frustrado. Porque quando o pai não lida com o comportamento do seu irmão, do seu meio-irmão Amnon, ele não suportou. E agora ele aquilo foi gerando nele uma raiva, e era um negócio retido, parecia, a Bíblia diz, que ele não disse nem bem nem mal, que ele não deu nenhuma quando a irmã chega, que foi violentada pelo irmão Amnon, seu meio-irmão, e a Tamar era a irmã de Absalão, por parte de pai e mãe. E Amnon era só por pai de pai. E quando Amnon violenta Tamar, a sua meia-irmã e a irmã de Absalão, ele acolhe ela e ele não fala nada. Sabe aquele tipo de gente? Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Sabe aquele tipo de gente que tem uma raiva retida, um ódio, mas ninguém percebe. Está lá, guardado. E está o quê? Arquitetando. 2 anos depois, ele mata o irmão. 2 anos depois, ele alimentou aquilo, esperou um momento para matar o irmão. E daí, o negócio não teve mais controle, porque escalou. O Davi continuou não lidando com aquilo. E aquilo escalou. E agora, ele quer o lugar do pai. Ele perde o respeito pelo pai. E ele é tão inteligente. Ele fica 4 anos na entrada da cidade, arrebanhando o povo. De que maneira? Olha como ele usava. Ele tinha um carisma, ele era muito bonito e muito carismático. E ele foi para a porta da cidade. Quando o povo passava, ele abraçava o povo, ele beijava o povo, ele ouvia as histórias do povo e dizia o quê? Se eu fosse rei, eu resolveria o seu problema, mas, né? Se Deus quiser, quem sabe o rei, eu gostaria muito de resolver o seu problema. Se eu fosse o rei, quem me dera ser designado juiz desta terra.
Todos os que tivessem uma causa, uma questão legal, viriam a mim e eu lhe faria justiça. Parece até os dias de hoje, política, né? Todo mundo vai resolver o problema da noite para o dia. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, porque ele era um príncipe, Absalão estendia a mão e dizia, não, vem cá. E abraçava e beijava, não, sou como você, vem cá. Ele foi ganhando silenciosamente o coração do povo. A Bíblia diz que ele ganhou o coração do povo. Ele ganhou o coração do povo para a sua desgraça. Ele nunca se importou com o povo. Ele apenas poderia ter usado aquilo para o reino e ele usou para destruir com o que havia sido construído. Ele queria trazer o povo para o lado dele, afastar o povo do rei, de Davi, do pai dele, para que ele pudesse, aquela rebelião que ele causou, ela foi trabalhada por 4 anos. Olha a paciência, 4 anos. 4 anos a entrada da cidade. Usando todo o seu potencial para o mal. Um potencial frustrado. Por fim, como que ele terminou? Ele terminou da pior maneira. Seus dias foram encurtados. Passou para a história como aquele que desonrou o pai, violentou as concubinas do pai à luz do dia, tentou tomar o trono do pai. Um potencial frustrado, lindo, carismático, inteligente e religioso. Religioso. A Bíblia diz que antes dele ir com a intenção de matar o pai dele, ele foi oferecer sacrifícios ao Senhor. Religioso. Antes de ir cometer os seus maiores erros, de acabar, de afundar com a sua vida, ele ofereceu sacrifício ao Senhor. Meu Deus, que cegueira! Como pode alguém ser tão cego, ter tanto potencial e frustrá-lo? Por quê? Porque não tem um caráter. Tem potencial, mas não tem caráter. E o Senhor está chamando o povo a refletir. Está dizendo, eu tenho um grande propósito com você. Eu coloquei coisas grandiosas em você. Mas você precisa se lavar. Você precisa estar disposto a se alinhar comigo. Porque senão você vai ser um potencial frustrado. Você poderia desfrutar do melhor da terra. Mas você está resistindo às mudanças reais. Porque se não muda aqui, como é que vai mudar aqui? Você quer correr com cavalos, você quer fazer coisas grandiosas, mas você não aguenta uma mínima pressão, ser contrariado, uma crítica. Você não suporta uma dificuldade ou algo que momentaneamente não deu certo? Se escorrega em terreno plano. Para que eu colocar você num lugar acidentado e num
num terreno íngreme, em algo, você desaba, porque você não tem musculatura espiritual. Maturidade, suas emoções são infantis. Infantis. Quantos casamentos que eram para estar, assim, maravilhosos, mas a imaturidade está roubando. Eu vejo famílias que têm tudo, mas a imaturidade. Um emocional doente. Está roubando da pessoa. Eu vejo tanto potencial frustrado diante de mim, que é de doer o coração, porque a pessoa não aguenta. E ao invés dela, porque o problema não é quando você é pressionado e sai aquilo, é para sair mesmo. O problema é quando você não para e não vai a Deus e reflete, é hora de refletir, é hora de analisar e dizer, não, eu vi, ainda está aqui. E eu não aceito, eu não vou permitir isso, eu quero a ajuda do Senhor para sair disso. Eu vejo pessoas tão tomadas pela cultura. E com isso elas não conseguem viver uma vida de verdade, um relacionamento de verdade. Elas dizem que querem muito, mas elas não suportam o mínimo. O Senhor disse para Josué, seja forte e corajoso. Ele não disse, se você se sentir forte, sentir coragem. Não, ele disse, a despeito do que você estiver sentindo. Seja forte, seja corajoso, seja intencional. Fala a palavra, medita na palavra e segue o que eu estou direcionando você. Porque se você seguir, você vai prosperar, você vai ser bem-sucedido. Sua vida vai andar. Mas, Josué, você precisa ser intencional. Josué, sem intencionalidade você não vai conseguir. Você nunca vai atingir tudo que você poderia atingir. E aí a Bíblia diz, tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés, o seu servo Moisés ordenou a Josué. E Josué obedeceu. Sem deixar de cumprir. Já isso aqui, olha que um homem que botou todo o potencial dele a serviço de Deus. Um homem que dependeu de Deus. Porque você não consegue chegar nesse nível aqui se você não tiver totalmente focado no que tem relevância. Deus falou para ele, não é para você olhar para a direita nem para a esquerda, você não vai se distrair, você não vai olhar para inimigos, você não vai fazer o que o grupo original fez. Você vai ser forte, você vai ser corajoso, você vai ficar com a palavra, você vai cumprir o que eu estou dando a você. Tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés, seu servo, Moisés ordenou a Josué. E Josué obedeceu sem deixar de cumprir nada. De tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E aí a Bíblia diz, foi assim que Josué conquistou toda a terra. Conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. Por fim, a terra teve descanso da guerra. Mas teve um tempo de guerra. Mas que o Senhor disse, é só seguir o que eu estou te orientando e não parar. Era tempo de conquista. Tanto que o livro de Josué é um livro de conquistas. Você não vai focar o que é irrelevante, você vai continuar focado em mim. Que é isso que importa. Você foca.
as direções que eu dei para você. É o que eu estou te falando. Funciona, é óbvio, mas as pessoas ignoram no seu dia a dia. Quando chega a vez, a nossa vez, porque agora é a nossa vez. Nós estamos em outro tempo, não importa, a palavra é a mesma, Deus não muda. Os desafios, as batalhas podem ser diferentes, mas o inimigo é o mesmo. Por trás, tanto que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra o mal. O inimigo continua o mesmo. E ele vai usar das mesmas estratégias, que normalmente o que derrota as pessoas é exatamente isso. A pessoa entra na carne e ela vai matando o espírito. Ela não ouve mais a Deus. Deus está dizendo, eu tenho um grande propósito com você. E ela está focada em coisas que são irrelevantes. Ela não permanece focada no que tem relevância. Ela foca naquilo que não tem. Gente, as pessoas estão brigando por coisas tão tolas. Eu vejo gente brigando por coisa tão boba. Família se dividindo por coisas tão bobas. E prejudicando, meus queridos. Quantas vezes eu vi projetos lindos que assim, ó, foram embora. Por quê? Porque outro dia estava todo mundo unido para levantar, botando todo o potencial, toda a fé. Agora, que está no meio, alguns no meio do muro. Ah, tem muito entulho. Ah, está muito difícil. A pressão está muito grande. Ah, nós vamos parar, nós vamos desistir. Quantas famílias que tinham tudo para ir. E é interessante que quando... É engraçado, eu vi casais que quando eles dividiam um ovo, eles não brigavam. Quando tinha picanha e filé mignon, eles agora estão no direito. Eu tenho o direito de que você seja o que eu quero que você seja para eu ser feliz. Empresas que quando todo mundo começou, a família unida, vamos prosperar, é para o reino, é para Deus. Agora estão tudo brigando, pensando em separar a sociedade, e é um pega para capar, e o negócio não dá mais certo. O que está lá? Briguinha de ego, imaturidade. Discussões tolas, que se a gente for na raiz, as brigas são por cada coisa que dá vergonha. O que brigou? Por bobagens. Não tem o caráter para suportar o que Deus está fazendo. Não se preparou para o crescimento. Não tem a maturidade de se posicionar como a palavra de Deus está ensinando. E não consegue nem ver alguns, que é hora de se lavarem, purificar, vão parar com isso. Ó, se você quiser e der ouvido, você vai comer do melhor da terra. Quantas vezes está ali o portal aberto para a pessoa entrar e viver os sonhos de Deus para ela. Mas ela trava, ela não vai. Quantas vezes Deus está falando isso aqui para nós, sendo Josué já velho de idade,
bastante avançado, o Senhor lhe disse, você está velho, mas ainda há muita terra para ser conquistada. Quantas vezes Deus está dizendo para nós, esse não é um limite, tem tanto mais, não deixa nada te parar. Idade não para, problema não para. Deus falou isso, ó, inimigo não vai parar vocês. O que para vocês não foi o que o Senhor falou na questão de Ai? O Senhor tinha deixado claro, inimigo nenhum tem poder de vencer vocês. O que venceu? Ou melhor, o que os derrotou na guerra contra Ai? Foi a desobediência. Deus deixou claro o projeto, o propósito, é hora, é agora. Mas Acã foi lá. Mexeu no que não devia. Josué não perguntou a Deus. Ele ficou com o que os homens disseram. Não, está tudo bem. Manda uns 2, 3 mil homens. Está tudo seguro. Em Jericó eles não tiveram uma perda. Ninguém se perdeu, ninguém morreu, ninguém machucou. Em Ai, a vila de Ai. O que aconteceu? 36 morreram. O povo desanimou. A vergonha se instalou. Por quê? Foi o inimigo? Foi o fator externo? Não, interno. O que estava corroendo dentro. O tocar em coisas consagradas. O desobedecer a Deus, ir lá e fazer o que Deus falou que não era para fazer. Gente, o que está destruindo as pessoas não tem nada a ver com o governo, com a economia, com guerra, com não sei o quê. É o que está dentro. O que está corroendo é dentro. É a mesma coisa, não é por acaso que a palavra está vindo. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo e deu o conselho para Balaque. Vamos corroer por dentro. Vamos levar esse povo a pecar contra Deus e Deus vai se virar contra eles. E não foi o que aconteceu? Deu certo. Porque é a única coisa capaz de nos derrotar. Não tem demônio que vem de fora que nos derrota. Não tem despacho, não tem feitiço. Para de ter medo disso. O que está travando a vida das pessoas é o que está corroendo dentro. É a fraqueza interna, ferida que não foi curada, emocional fraco, um orgulho que não é tratado, uma imaturidade eterna. Gente que só entra na carne. Tudo é carne. Deus está falando uma coisa, Ele está fazendo do jeito dele. Gente teimosa. É do meu jeito, é do meu jeito. Para! Você vai acabar sendo derrotado. Esse tipo de gente termina sozinho. Não é possível do seu jeito. Esse é o desafio, ceder. Ceder para Deus, ceder para a vontade de Deus, ceder para aquilo que Ele está colocando diante de nós. E não adianta espernear, porque Ele falou, se você quiser e estiver disposto, você vai comer dos melhores frutos. Mas se você resistir, você vai ser destruído. Não tem como terminar bem. Eu tenho os melhores frutos da terra para você. Mas se você estiver disposto a me obedecer, que significa aquela palavra mágica. Antes da honra vem a humildade. E humildade não é se rebaixar.
Humildade é a virtude da inteligência. Porque Deus vai se opor a orgulhosos. Nós fomos tão deformados pela cultura, pelo que nos foi passado, que agora alguns têm uma resistência ao que Deus está fazendo, à vontade de Deus, e aí começam a travar a própria vida. Porque a Bíblia diz que endureceu contra Deus e teve paz, e alguns dizem, eu não estou endurecido contra Deus. Ora, quando você não cede, você não se humilha, você continua aí segurando, é o seu orgulho. Muitas vezes Deus vai fechar todas as portas, até que você se curve. Até que você rompa aquilo que traz oposição para a sua vida, que é o orgulho. Porque algumas pessoas não estão cedendo por uma única coisa, orgulho. Orgulho ferido, vaidade. Orgulho ferido. Aquela coisa que ele está gemendo por dentro. Está tudo fechado. Deus já falou. Teu orgulho vai te matar. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E a pessoa não, eu estou na minha razão. E, às vezes, tudo que nós temos que fazer é o que Paulo falou. Sofro dano. E a gente não quer. E aí nós estamos nos privando de viver algo grande. Porque nós somos rígidos, duros. Nós falamos que queremos, nós falamos e falamos e falamos. Ah, nós falamos tantas coisas. Mas no dia a dia, sejam gratos em todas as circunstâncias. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Tem circunstâncias que são desafiadoras, mas que elas chegam na nossa vida exatamente para revelar nosso nível de gratidão, de humildade, de quebrantamento. Porque Deus está nos levando para essa limpeza, para esse refinamento. Ó, lavem-se. Eu quero purificar tudo isso, porque eu tenho o melhor da terra para você. Eu não quero que você passe por esta vida como um potencial frustrado. Teve tudo, mas não teve o caráter. Teve tudo, mas não teve o principal. O caráter. Na carne você não vai prosperar. Eu vou repetir. O que começa na carne não vira espírito. Da carne nada se aproveita. O que começa no homem não termina em Deus. E aí você pode estar aí dizendo assim, bispa, mas e agora? Eu já tenho tal coisa, eu gerei um Ismael, e agora o que eu vou fazer? Ó, é o princípio que você tem que pegar agora. O que te moveu naquele momento a tomar aquela decisão? Qual sua mentalidade? O espírito que estava ali? Você tem que combater esse padrão para não repeti-lo. Algumas pessoas, elas nunca param para combater o padrão.
Porque eu já vi que algo que eu fiz não dá certo. Agora eu tenho que analisar. Preste atenção, isso é inteligência. Deixa Deus ministrar seu coração, Ele te ama. Eu sinto com a força da minha vida que é hora de você colher frutos, de você viver a bondade do Senhor como você ainda não viu. Mas alguns ainda administram muito mal o que têm recebido de Deus. E Deus é obrigado a reter. Porque são péssimos administradores, não administram suas próprias emoções. Não tem autocontrole. Alguns são eternos mimados, outros eternos amargurados, eternos precipitados, eternos impulsivos, eternos cobradores. Alguns nunca assumem responsabilidade. Todo mundo é responsável pelo que ele é, pelo que ele passou, pelos sentimentos dele. Nós temos que parar. Gente, eu trabalhei isso na minha casa, o Fer está aqui, sabe. De eu olhar para ele e falar, cara, eu vou te dizer uma coisa. Você não vai perder seu destino parado num lugar. Eu não vou aceitar que você passe a sua vida colocando na frente um problema de paternidade. Isso veio da sua vida como um ministério. O que mais nos aflige se torna nosso testemunho, nossa mensagem, nossa ação de cura. Não. Nós não podemos passar a nossa vida. É porque eu sou assim, porque, sabe, eu tive um problema com o pai, eu tive um problema com a minha mãe, eu tive... Rapaz, você tem seu pai eterno agora. Foi para esta hora, ele te levantou para você talvez ser o Cristo na vida desse pai, dessa mãe. E mostrar que sempre foi possível. Mesmo tendo tido um pai como você teve, você pode ser um bom pai, um bom marido, um homem de valor, uma mulher de valor. Para. Sim, é óbvio que eu lido com pessoas que elas ficam lá uma vida inteira, elas estacionam num lugar e não saem de lá. Mas começando pela minha casa, eu disse, se alguém não quis sair do lugar em que se plantou, nem que seja a última coisa que eu faça, garoto, aí você não vai terminar. Quantas vezes em lágrimas eu olhei para meus filhos e disse, eu os proíbo de fracassar. E o maior fracasso não são os erros que você comete aqui fora, mas são emoções doentes, imaturas, que te corroem por dentro. E que faz com que você repita um padrão. Um padrão é sempre a mesma coisa, sai a mesma coisa, a mesma maneira de resolver as coisas, de lidar com a vida. Chega. Chega. Deus está chamando, vem, vamos refletir.
Eu tenho muito com você, é hora de você avançar para projetos grandes. Mentalidade de amém. Mas eu não posso te levar adiante sendo esse menino, essa menina, que está o tempo todo na carne. Como que você pegou vários problemas na sua vida? Para. Toma consciência. Consciência? Então, agora você vai romper com esse padrão. Você vai pegar o princípio da coisa. Como você sempre agiu. O que te moveu muitas vezes a mentir, a trapacear, a brigar? Quais os gatilhos? Qual é a ferida que não foi curada? Você vai investir pesado nisso. Porque é isso, é só isso. Você é seu problema. Você é o seu problema. É isso. É só isso. Vamos nos colocar em pé, que eu estou sentindo, você está com fome. Eu ouvi daqui, seu estômago, com o seu propósito. Feche seus olhos. Põe a mão do coração. Você vai mergulhar fundo agora. Fundo. E você vai se ater a isso, Pai. Eu estou me levantando. Mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz, eu não vou desistir. Vou me encher de sonhos e um novo espírito vou possuir. Eu vou possuir o quê? Eu vou possuir o quê? Eu vou possuir um novo espírito. O espírito da fé, da verdade, da liberdade, da cura, da restauração. Eu estou possuindo, eu sou filho, eu tenho mentalidade de príncipe, eu não sou um escravo. Deus está me mandando avançar. Canta estéreo, amplia a tenda, finca as estacas, desde o final do início do ano, do dia 31, que Ele está falando com a gente. Canta, amplia a tenda. Ele está dizendo com todas as letras: esse é o meu tempo para você. É o meu tempo, é o tempo de você viver os seus sonhos mais profundos, de você crescer, de você prosperar, de você romper, de você viver o inacreditável, de você viver o novo, de você frutificar, de você ampliar. Então, ei. Você vai deixar mesmo um passado te destruir? Um sentimento? O medo? Você vai aceitar ser um potencial frustrado? Um eterno insatisfeito? Isso é um problema interno. Nunca é o bastante, é uma insatisfação. Eu vi gente envelhecer, porque todos os relacionamentos eram vistos como ruins. E mais tarde a própria pessoa disse para mim: eu não curei a ferida da insatisfação. Na verdade, eu acreditei numa mentira. E eu fiquei em busca de uma coisa que não é real, de uma fantasia. E eu não aceitei o que Deus queria me dar
que era para tratar exatamente o meu caráter. Você nunca vai ser feliz perseguindo algo que Deus não tem para você. Nunca. Então chega aquele momento que a gente tem que tomar uma decisão e nos levantar e dizer, basta. Eu não vou mais ficar nesse lugar. Deus tem um grande propósito comigo. Eu não vou ser um potencial frustrado. E quantas vezes eu tive que dizer para pessoas, se você diz que quer se casar, lembre-se que casamento é para tratar exatamente as suas áreas mais deficientes. E é por isso que as pessoas se divorciam tanto e ficam correndo atrás de algo que só existe na cabeça delas. Outras ficam fugindo dos enfrentamentos, que muitas vezes inclui relacionamentos com família, com pessoas, porque elas simplesmente não querem se humilhar, elas não querem amadurecer. E elas vão fazendo com que Deus retenha aquilo que já era para ter sido entregue. Porque se eu não sei administrar nem as minhas emoções, eu não sei administrar o básico que está nas minhas mãos, se eu não sei administrar aquilo que tem um determinado tamanho que Deus colocou diante de mim, é óbvio que Deus não tem como me levar para mais. Mas você vai se levantar agora. Você vai sentar à mesa com Deus. Ele te chamou para uma reflexão. E Ele está dizendo, se você quiser e der ouvidos ao que eu estou falando, e tiver disposto, se tiver disposição, você vai comer do melhor da terra. Eu vou fazer na sua vida aquilo que você não vai ter como mensurar. Eu sei que é a sua hora. Você só precisa entender toda essa manhã a mensagem que o Senhor está mandando, enviando para o nosso coração amorosamente. Espírito Santo, eu oro. Eu oro. Porque o Senhor não pode fazer nada sem que entremos em ação. Entremos em juízo juntamente. O Senhor não pode. O reino de Deus ganha força. E os que usam de força se apoderam dele. E não é uma força natural, é a força do Espírito. Quando nós nos movemos pelo poder do Espírito, quando nós nos tornamos anaiote, geramos anaiote, é quando os inimigos se prostram e são detidos. É pelo poder do Espírito. Não tem mudança interna sem o poder do Espírito. Não tem mudança externa sem a mudança interna. É pelo poder do Espírito, a dependência do Senhor, a confiança no Senhor, uma entrega absoluta. Vem, Espírito Santo.
Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor, eu oro para que a tua palavra esteja entrando e possuindo os corações. Toma os corações, dá visão, dá discernimento, dá revelação, dá a ela o poder para romper com o padrão que está levando a vida dela a ser um potencial frustrado, que está retendo o que o Senhor quer entregar. Eu oro, Senhor, para que a tua palavra tenha entrado profundamente e dado à luz a clareza. Porque quantas vezes, Pai, eu vejo pessoas falando de uma maneira como se elas fossem impotentes e não pudessem romper com o padrão. E o Senhor está dizendo: ei, eu te dei poder, eu dei autoridade, você é uma pessoa de autoridade. Ei, usa o meu nome. Ei, apenas tome uma decisão e diga não, diga basta. Quantas vezes, Senhor, o Senhor está nos mostrando: ei, você não é assim, você está assim, porque você foi deformado pela cultura, por um sistema que te escravizou, mas no mundo espiritual, você é livre, eu te fiz livre, você é filho, você é herdeiro, você é livre, você tem poder sobre todas essas mazelas. Eu não te gerei para viver essa vida rasteira, pequena. Eu não te gerei para que você viva dependente das suas emoções e seja vencido por elas. Eu não te gerei para que o orgulho derrote a sua vida, para que você dependa da aprovação de fora, para que você viva da imagem, para que você persiga ilusões. Eu gerei você como um príncipe, herdeiro. Está no seu DNA, no seu DNA. A unção de campeão. Eu fiz de você um campeão. Você já foi gerado mais que vencedor. Não importa o que venha. Você foi feito mais que vencedor sobre todas essas batalhas, todos esses desafios. Quantas vezes o Senhor está dizendo: meu Pai, eu te gerei para grandeza. Eu te gerei para que você seja a luz que brilha nas trevas, o sal que conserva, a testemunha viva, o meu representante, para que você leve a minha mensagem com a sua vida, sem abrir a boca, para que todos vejam o que eu posso fazer na vida de uma pessoa que crê. Josué mostrou para todos o que o Senhor pode fazer quando alguém decide seguir à risca o que o Senhor está direcionando. Eu oro, meu Pai, para que hoje barreiras estejam sendo quebradas, sentimentos miseráveis sendo consumidos, uma mentalidade escrava esteja sendo livre,
Um coração aprisionado seja livre agora em nome de Jesus. Essa vida travada seja completamente destravada. Todos esses bloqueios que estão diante dela, nós derrubamos em nome de Jesus. Aquilo que cega a visão dela, aquilo que trava os caminhos dela, aquilo que amarra a vida dela, nós tiramos agora este jugo demoníaco da vida dela, em nome de Jesus, porque a unção quebra todo jugo, que todo jugo da mentira, do engano, da doença emocional esteja sendo quebrado agora, em nome de Jesus. Todo jugo das mentiras de Satanás, da incapacidade, da inferioridade, do orgulho, dos sentimentos miseráveis, da insatisfação, maldita insatisfação, que esse jugo seja quebrado agora em nome de Jesus. Todo jugo que acorrenta vidas, eu quebro em nome de Jesus, que as correntes que travavam, amarravam, as cadeias que aprisionavam, sejam quebradas em nome de Jesus. Vai passando do teu sangue sobre cada um agora. Vai queimando cada um do alto da cabeça à planta dos pés. Vai libertando agora. Eu dou uma ordem. Agora seja livre em nome de Jesus. Tenha sua alma livre, sua mente livre, seu coração livre, seus caminhos. Agora seja livre em nome de Jesus. Seja livre, seja revestido de força, de ânimo, de coragem, de vida, de poder, de renovo. Receba poder para recomeçar, para se levantar e continuar e terminar a reconstrução. Senhor, o povo pensou em parar quando os muros estavam na metade, meu Pai. E eu dou uma ordem agora, que o espírito do desânimo, da derrota, que matou a fome, a vida do teu povo, seja derrotado agora em nome de Jesus. E o teu povo vai terminar a reconstrução, vai até o fim e vai cumprir com o chamado e vai viver o grande propósito da vida. Vai desfrutar do melhor da terra, Senhor. Eu abençoo a igreja, eu abençoo o teu povo, e que vai sair daqui um povo cheio de coragem, para despeito de tudo, dar seus passos de fé, viver seus sonhos mais profundos, as realizações, sem medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Quando nós cremos no seu amor por nós, não tem medo, não tem obstáculo que possa nos travar. Eu abençoo a tua igreja com um renovo espiritual, com um renovo de vida, um renovo dos relacionamentos, renovo de sonhos, com recomeço. Pai, com recomeço, é com recomeço. Pai, é com recomeço que sai daqui um povo cheio de vida, de coragem, que voltou a sonhar, que voltou a dar passos de fé, que voltou a romper, um povo que acredita, que voltou a crescer, em nome de Jesus. Eu consagro o propósito de cada um
E digo que tudo que foi colocado para ser restaurado já foi. E que cada um tenha unção, Senhor, que traz um renovo. De tal maneira que de forma inexplicável essa pessoa percebe agora um renovo na vida dela. Onde ela volta com mais força agora. A crescer, a progredir, a sonhar, a dar passos de fé que ela nunca deu, no momento talvez mais desafiador, é quando ela vai dar os maiores passos de fé. Porque o Senhor está dizendo, eu sou com você. É isso aí. Eu estou esperando que você faça isso. Ei! Pai, eu sei que o Senhor está cobrando exatamente isso. Volte a dar assunto para os anjos. Levante camança. Levante te camanche de cá. Revança de canso de mar. Chete de cante. Revancho de cá. Revanço de canchai. Recassi de canamache. Revanço de cá. Volte a dar assunto para os anjos. Levante-se agora. Esta é a sua hora. Vou me levantar, vou ouvir a tua voz. Eu não vou desistir, eu não vou desistir. Vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir. Ei, não abra os olhos. Eu sinto isso tão forte no meu espírito. Levante-se no espírito. Volte a dar assunto para os anjos. O Senhor está aqui dizendo para você, vá. Porque papai vai dizer, este é o meu garoto. Esta é a minha garota. Oh, ele está de volta. Ele está de volta. É a minha garota. É o meu garoto. Ele está de volta. Levante-se. Você esteve adormecido, mas agora você acordou. Você estava anestesiado, mas agora você despertou. Você estava intimidado, mas agora você se moveu. Põe a fé em ação, porque Deus vai honrar seus passos de fé. Ele não está prometendo isenção de desafios. Ele está dizendo apenas, dê os passos e eu vou honrar. Sonhe e ouse poderosamente. Sonhe e ouse. Vai dando os seus passos de fé. E todo passo onde você colocar os seus pés, Deus dará a você, dentro do território que Ele te deu. Ele está dizendo apenas pise, e eu vou dar a você. Volte com força. É hora de colocar a fé, de ousar. Dê passos que vão assustar quem está perto de você. Dê passos de fé que vão chocar o mundo espiritual. Deus será com você. É a sua hora. Sai daqui com a mentalidade de amém. Dê um amém pra você. Mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz. Eu não vou desistir. Não.
Eu não vou desistir. Vou. Eu vou até o fim. Vão me encher de sonhos! De sonhos! E de um novo espírito! O espírito da fé! O espírito da fé! Vou me levantar, vou ouvir a tua voz. Eu não vou desistir, eu não vou desistir. Não. Vou me encher de sonhos e um novo espírito. Agora eu vou possuir. não abre os olhos ainda. Mais uma vez. Você vai aproveitar. Se você concordou com força agora mesmo, você vai concordar agora com uma força tão grande, uma coragem. Quais os desafios que vocês vão enfrentar, os passos que vocês darão, que serão os mais assustadores. Aqueles que faz tremer quem está do lado. Meu Deus, quando Deus, quando Deus me mandou dar um passo de fé na compra desse prédio, meu Deus, é um negócio. Parecia uma loucura. Como? De que jeito? E nós estamos aqui. E sabe o que ele usou? Não. Um minuto. Sabe o que ele usou? Ele me levou naquele período lá atrás. Eu estava de um jeito assim, Senhor, eu creio. Eu sei que não é como, é quem falou. Senhor, eu vou me jogar. E ele foi me levando. Lembra quando você estava lavando a casa? E você não podia pagar o aluguel daquela casa, e eu disse para você que em um ano eu ia dar a você? Lembra quando eu te despertei na madrugada? Ele me levou para uma reflexão. E ele foi trazendo, você lembra, Cláudio? E eu disse, dentro de 30 dias o negócio vai estar aberto. E dentro de 30 dias o inexplicável aconteceu. Vocês estavam inaugurando. Lembra? Quando eu tirei você de um prédio, te levei para Abadi, para um valor muitas vezes maior. Lembra quando eu te trouxe para cá? Ele foi me fazendo trilhar um caminho de milagres. Ele me levou por um caminho de milagres. Eu disse, eu sou mesmo. Esse é o seu maior passo até então. Acostume-se. Porque eu te levarei para mais. Ele faz de novo. Mas sempre de uma maneira mais surpreendente. Mais cheia de efeitos especiais. Agora olha o que ele está falando com você. Olha de onde ele tirou você. Olha o caminho, faz o caminho do milagre até chegar aqui. As doenças que ele curou. Lembra que quando eu estava no hospital, eu fiz um caminho de milagres. Eu fui contando para o Senhor que Ele tinha curado o Murilo da epilepsia, e do problema cardíaco, e do problema respiratório grave, e de todos os diagnósticos, e o que Ele tinha feito aqui e acolá, em lágrimas. Eu disse, o Senhor não mudou. Dá o braço do meu filho de volta. Restaura esse braço, meu Pai. Enquanto eu viver, eu vou contar esse testemunho até o último dia da minha vida. E eu estou fazendo isso há mais de 30 anos. Sem cessar.
E eu continuo dando assunto para os anjos e contando os feitos do Senhor. Levanta. Você vai fazer o caminho do milagre. Porque você tem um caminho de milagres, não tem? Ei. Você tem um caminho de milagres, não tem? Você tem um caminho de milagres, não tem? Você vai fazê-lo. E agora o seu Abba está dizendo: ei, garoto, minha garota, é agora de você dar o maior passo da sua vida. E você vai dar o maior passo da sua vida com tanta coragem. Então agora concorda com a sua família, com o seu cônjuge, com o seu irmão. É a mentalidade do amém. Eu estou saindo. Nós vamos dar um passo mais corajoso, mais doloroso. É doloroso. Para a carne é doloroso. É um risco, mas é no espírito. É um risco calculado. Você está saindo para dar assunto para os anjos. Você está de volta. É hora de você dar os maiores testemunhos da sua vida. Você ainda não deu os maiores testemunhos da sua vida. Concorda? Concorda? Com coisa grande agora! Agora, concorda! Com coisa grande agora! Com coisa grande! Eu posso ir, mas vou me levantar. Vou ouvir a tua voz. Eu não vou desistir. Não. Vou me encher de sonhos e um novo espírito. Eu vou possuir, mas vou me levantar. Vou ouvir a tua voz. Eu não vou desistir. Vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir. E o que está em ruínas, destruído em minha vida, no Senhor vou reconstruir. Eu vou. Ele é o Deus que restaura a vida. Vai ser o crescimento espiritual da sua família, com as suas conquistas, com os rompimentos, porque agora este é o chamado do Espírito Santo. É o tempo de Deus para você. Apenas levante-se e vá. Concorda? É a mentalidade de amém. É a mentalidade de amém. É a mentalidade. Amém. Amém. Que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Eu creio de todo o meu coração. Eu creio de todo o meu coração e eu posso ver o seu mover aqui. E eu sei que as pessoas que vão sair dessa reunião não são as mesmas. Eu sei disso. Eu sei, Senhor, que há um divisor de águas aqui. Há uma risca do chão sendo feita. Eu posso ver no meu espírito um povo que se levanta. Um povo que é renovado. Eu posso ver um renovo. Uma cura profunda. E eu posso ver, Senhor, rompimentos e a materialização da Tua obra num nível que nós não podemos mensurar agora. Eu abençoo o Teu povo. Eu concordo com cada declaração, com cada proclamação. Eu declaro com cada concordância. Eu concordo com tudo que foi declarado, concordado aqui, e eu ligo aqui na terra, para que seja ligado no céu. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo, e eu te agradeço demais por essa oportunidade,
por fazer parte disso, de viver a sua glória. Te amo, Senhor. Obrigado, amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.